Olá, Tutameia está ao vivo nesses primeiros minutos da segunda-feira para comentar com você os acontecimentos que abalaram o Brasil no final da tarde deste domingo, né? O povo mal estava ainda terminando de festejar a vitória sobre Honduras, né? 7-0, que é meio... E o Brasil recebeu a notícia, um super furo do site Intercept, mostrando com documentos vazados de conversas telefônicas e de WhatsApp do juiz Moro e dos procuradores, especialmente o procurador Dallagnol, mostrando o relacionamento estreito, no mínimo, entre eles, acertando operações, né, dentro da Lava Jato, né? Os títulos do Intercept demonstram o que já vou chegar aqui, essas relações espúrias, né, que podem até configurar, para alguns configuram crime, né? Alguns juristas já comentaram a respeito desses vazamentos e para alguns configuram um crime que deveria levar à imediata anulação do processo, se confirmado que é efetivamente verdade. Coisa que, aparentemente, o próprio Ministério Público já confirmou, que os textos são legítimos, né, são verdadeiros, né? Eu vou aqui ler os principais títulos do Intercept, que já dão o tom do conteúdo aí do que foi vazado. Então, vamos lá. Lava Jato tentou barrar a entrevista de Lula e não eleger Haddad. Triplex Lula. Deltan, é o Deltan Dallagnol, o procurador, Deltan duvidava de provas horas antes da denúncia. E mais um. Chats privados revelam colaboração proibida de Moro com o Deltan. Esse é o centro, na verdade, da denúncia, né? A colaboração estreita entre uma figura que deveria se manter além e acima das discussões do juiz, né, e o acusador. As relações estreitas e ilegítimas, para alguns ilegal, criminosa, né, entre o juiz e o acusador. Então, está tudo certinho aqui na nossa transmissão? Vamos ver, vamos chegar. Vamos só ver aqui que está tudo certo para a gente... porque eu queria falar que nós aqui, essa colaboração vem sendo denunciada por Lula ao longo de todo o processo. O presidente Lula, sempre que teve a oportunidade, denunciou esse... tá aqui. Desculpa aí que estamos só os dois, a gente tem, como sempre, né? Então a gente tem que bater escanteio e cabecear na área aí, checar se está tudo certo, porque agora é um vídeo muito importante que a gente vai transmitir. É um vídeo da entrevista, um trecho da entrevista que a Eleonora e o Joaquim de Carvalho fizeram com o Lula nesta semana, na quarta-feira, em que ele comenta de forma muito enfática esse relacionamento aí que ele considera, como muitos juristas, ilegal, criminoso, enfim. Vamos botar o vídeo? Vamos botar o vídeo. Edição do João Weiner aí. Parece uma coisa só. O acusador tem que ficar no mesmo pé, no mesmo patamar da defesa, mas aqui não. Aqui você não sabe quem é acusador, quem é juiz. Aliás, uma coisa esquisita... É isso, o vídeo rapidinho aí mostrando... Uma interferência. Eu vou tentar. Isso, então, o que você faz? Vamos ficar os dois com esse? Vou botar esse aqui.
Isso aqui, olha só. Estamos aqui. Olha aí, pessoal que está assistindo enquanto isso, quem puder, compartilhe. Vocês já viram que a gente está passando aí um vídeo todo especial. Acabamos de passar um vídeo super especial com o presidente Lula. Parecia que ele estava já comentando as denúncias, né, publicadas hoje, mas essas declarações dele foram na entrevista na quarta-feira. Cristiane Zora Mota, José Cláudio, Ana Cecília Reckzigel, Ale Rifan, Neide Vasconcelos Ferreira, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos continuar compartilhando para acompanhar o desenrolar aí desse caso aí, essa revelação do Intercept. Eu queria ler aqui para você uma explicação mais técnica do Intercept Brasil, mostrando que as coisas que eles estão publicando estão todas dentro das regras do jogo, né? Tanto do jogo jornalístico quanto da legislação aí a respeito até de privacidade. Eles explicam aquelas reportagens, os títulos que eu li antes, né? Sobre dos chats, né? O Intercept Brasil publicou hoje 3 reportagens explosivas mostrando discussões internas e atitudes altamente controversas, politizadas e legalmente duvidosas da força-tarefa da Lava Jato, coordenada pelo procurador renomado Deltan Dallagnol, em colaboração com o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, celebrado a nível mundial. Então, ele disse, de onde conseguiu isso? As reportagens foram produzidas a partir de arquivos enormes e inéditos, incluindo mensagens privadas, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens, enviados por uma fonte anônima. Esses aí foram todos esses documentos, né? Essas 3 reportagens revelam comportamentos antiéticos e transgressões que o Brasil e o mundo têm o direito de conhecer. Enfim, daí eles contam que... E alertam. Isso é apenas o começo. Bom, a partir da publicação dessas 3 reportagens... que, estranhamente, só tempos mais tarde começou a repercussão na grande imprensa, e houve títulos aí, né? Deixa eu ver aqui se eu acho... O UOL, por exemplo, disse... mensagens vazadas, foi um bom resumo esse título do UOL aqui, ó. Mensagens vazadas revelam que Moro orientou investigações da Lava Jato. Era uma das... veja! Já começou com o outro lado, né? Dizendo, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol se dizem alvo de ataque criminoso, né? Foi essa a linha de defesa que o Ministério Público resolveu adotar, né? Material de imprensa do Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Paraná, o título da nota oficial Força-Tarefa informa a ocorrência de ataque criminoso à Lava Jato. Independentemente da opção, enfim, da interpretação que eles fazem a respeito da publicação essas informações, talvez o mais importante dessa nota seja que a própria existência dela reconhece a legitimidade e a veracidade dos arquivos. Porque se eles achassem que fosse falso, não precisariam... né, teriam contestado o conteúdo. Ter contestado o conteúdo. Então, é meio que assumir que tudo aquilo que está ali é verídico. Se tudo aquilo é verídico, então o hoje deputado Vadir Damus, né, que é um advogado, um jurista reconhecido no país e no exterior, ele foi presidente da seção
Fluminense, né, da OAB, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte a respeito desse material. Num primeiro exame, ainda superficial, já dá para constatar. Constatar o quê? Constatar, com base naquilo, que tipos de crime foram cometidos pelos envolvidos aí. Lá vai, ele diz, formação de quadrilha, advocacia administrativa, prevaricação, violação de sigilo funcional, abuso de autoridade e fraude processual. E ele provoca, então, com a palavra Raquel Dodge, ou seja, pedindo que as autoridades do país tomem providências, na área aí do Ministério Público, tomem providência contra esses crimes aí que funcionários públicos, que deveriam ser servidores do Estado, atuando de forma politizada, cometeram todos esses crimes aí, na interpretação do deputado Valdir Damus, com base nos arquivos expostos pelo Intercept. O que mais? Temos aqui, bem importante, a reação do Glenn Greenwald, que é o senhor Intercept no Brasil, a reação dele a essa resposta do Ministério Público. Deixa eu achar aqui que... Bom, eu estou achando aqui. Tá aí, ele dá a resposta na lata aí. O Ministério Público Federal e a Lava Jato, Lava Jato, né, MPF, emitiu uma longa declaração sobre nossa reportagem. Essa longa declaração, explica o Greenwald, o Glenn Greenwald, não negou nada que nós publicamos, inclusive os piores atos deles. E B, confirmou que o nosso arquivo é autêntico, o que nós já sabíamos, é aquilo que eu falei antes. Bom, mas aí o Glenn Greenwald não perde vaza, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, né? E tascou. Ironicamente, as mesmas pessoas que divulgaram as conversas privadas de Lula, incluindo muitas que não tinham nada a ver com assuntos de interesse público, agora estão tentando se colocar como vítimas de uma terrível invasão de privacidade. Quer dizer, tem o povo brasileiro tem uma expressão que começa com uma coisa escatológica. Eu não vou nem não aqui, mas você já sabe aí porque, né? Mas só ainda lembrando que no caso desse fato aí lembrado pelo Glenn Greenwald, que, como eu falei, é o senhor Intercept, é o cara que comandou esse grande a produção desse supimpa, né, furo jornalístico da mais alta qualidade. Mas então, esse fato que ele lembrou, a divulgação das conversas privadas de Lula, aquilo sim foi crime. Foi crime, foi responsabilidade. Aliás, é uma das coisas que são comentadas nesses chats aí entre o Moro e o Dallagnol, né? A decisão de divulgar, não divulgar, o que aconteceu, se valia a pena, não valia a pena, a repercussão, eles estavam conversando sobre isso o tempo todo. E isso sim foi irregular, foi ilegal, foi crime. Tanto que o próprio Moro pediu desculpas, né? Uma semana depois de ter feito essa divulgação, esse vazamento. Embora nas mensagens ele tenha dito que não se arrepende. Né? Então, ao que parece, ele toma uma atitude aí junto aos seus superiores, né, que também só passaram a mão na cabeça. Né? Enfim, então, aliás, falando sobre essa atitude do Moro, né, talvez a gente tenha aqui a gente tem aqui
a opinião do Lula sobre esse juiz, hoje ministro da Justiça. Várias pessoas, várias lideranças políticas importantes já estão pedindo que de imediato o Moro se afaste do Ministério da Justiça para que possam correr as investigações a esse respeito. Mas vamos então aí ao que o presidente Lula, na entrevista para a Eleonora e o Joaquim de Carvalho, a gente estava presente, toda a equipe do Tutameia lá, o que ele pode nos dizer a respeito do senhor juiz Moro, hoje ministro da Justiça? Eu me pergunto todo dia, por que eu estou aqui? Uma mentira contada pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz, tá? Que foi referendada pelo TRF4. Então, eu sou obrigado a dizer o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delaiol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar. Eu não aceito 1 minuto de condenação. Escreveu, né? Eu estou querendo justiça. Eu me pergunto todo dia, por que... Então, deu, pode assumir aí novamente. Bom, então, aqui, alguns estão lembrando que o Moro, ministro da Justiça, não pode ser processado agora, mas exatamente essa aí é uma das exigências, né, de lideranças e juristas, que ele abdique, né, saia do Ministério da Justiça, e alguns perguntando, várias pessoas aqui perguntando no que isso vai dar. Pergunta aqui. Pergunta de $1 milhão, não é isso? O que acontece, eu até vou... O que acontece ao longo de todo o processo... Porque as mensagens, é bom dizer que elas são de vários anos, né? Exatamente. Elas são mensagens que mostram uma ação conjunta do Ministério Público e da Justiça e do juiz Moro, num processo em que deveriam necessariamente atuar de forma separada. O juiz não é parte, né? O Ministério Público é parte, mas o juiz não é parte. O juiz tem que estar acima das partes, né, que é a defesa e a acusação do Ministério Público, e esse material mostra que isso não aconteceu nesse processo, como já vinha sendo apontado por muita gente, né, durante todo esse tempo. Então, são mensagens, mesmo antes do famoso PowerPoint, né, que indicam que houve uma atuação não regular, para dizer o mínimo, né, entre o juiz e o Ministério Público, e o Ministério Público atuando de uma forma, né, por essas mensagens a gente depreende, de uma forma, né, de buscar de qualquer maneira, né, alguma coisa contra... Havia um plano, né, determinação para atuar no sentido de destruir a candidatura Lula, antes, né, a pessoa do Lula e a candidatura. E tem um ponto interessante nessas conversas, que é sobre a entrevista, né, Rodolfo? A entrevista, quer dizer, ali mostra que eles ficaram absolutamente, o Ministério Público, o Dallagnol, eles ficaram muito preocupados com a concessão de uma entrevista que seria feita antes do primeiro turno do Moro, que foi definida pelo Lewandowski, né, e numa ação, numa decisão absolutamente polêmica, né, o presidente da corte, o Toffoli, e antes o Luiz Fux, acabaram impedindo essa entrevista que aconteceria antes do primeiro turno. Então, de fato, foi a gente está vendo aqui vários indícios, vários fatos, né, que apontam para um vício nesse processo todo de condenação do presidente Lula. Fala aí, Rodolfo. Gente, eu estou aqui com a reportagem, né, do Intercept,
E eu estou tentando achar... Um pouquinho. Isso aqui Fala aí. Até agora tenho receio. Isso é antes do PowerPoint. Isso é antes do PowerPoint, antes da apresentação da acusação, né? Então, até agora tenho receio. Disse a frase dele, mostrando, e ali está o resumo que faz o Intercept. Deltan Dallagnol duvidava das provas contra Lula e de propina da Petrobras horas antes da denúncia do triplex. E aí houve uma busca por uma reportagem de 2010, que tem todos os bastidores ali dessas manobras que, né, na verdade, a justiça está passando longe de tudo isso aí, né? Parece tudo uma manobra, né? Fala aí. Então, estava atrás. Sabemos qual a fonte da matéria? Será que não vale a pena perguntar para a repórter, a Tatiana Faraco, qual foi a fonte dela? Ele escreveu, na verdade, Vonte, né? Acho que vale. Informalmente, se ela topar, dá para ouvi-la, né? Porque se ele já era dono em 2010 do triplex, os caras não sabiam nada. Os caras não tinham prova de nada. Eles trabalharam com notícia de jornal, como prova, como a defesa do presidente Lula vem dizendo ao longo de todo o processo, e que agora bom, está no processo, o processo está cheio das citações aos jornais, mas agora está isso, quer dizer, os caras não têm nada. Vamos lá. Mostra aí mais alguma coisa. Aqui ele fala da estratégia do Deltan Dallagnol, aparentemente para o... Não dá para saber com quem aqui. Então ele fala assim, às 23h56 vocês ligam para ela? E daí, na ligação, tem que ser totalmente respeitoso e deferencial em relação ao sigilo da ponte. Gente, os caras escreveu... tem que dizer que viram, queriam parabenizar pela matéria e que, respeitado o direito de fonte, caso não seja o caso de manter o sigilo, se ela poderia indicar quem foi a fonte, ainda que só para eventual conferência ou conversa com as fontes. E aí vai. Vamos seguindo aqui. Vamos ver a história da entrevista, que eu acho que é bem reveladora do uso eleitoral, né, desse processo todo, porque há uma preocupação de que uma entrevista possa ter uma interferência na eleição, né, e aí eles têm várias estratégias de minar a entrevista caso ela ocorra, né, de convocar mais gente, de ter, enfim, de não viabilizar a entrevista. Resumo da ópera. Em chats privados, procuradores reagiram indignados ao saber que o ex-presidente falaria à Folha. Então ainda isso aí é a entrevista, como tu falaste, é antes do primeiro turno, né? E celebraram quando a ação do Partido Novo impediu a entrevista. Quer dizer, só isso já mostra a partidarização dos caras. Então, no Ministério Público e da Justiça. Aqui. Agora deixa eu achar aqui os trechos, para quem não... aqui o que a reportagem está falando. Os procuradores, que por anos garantiram não ter motivações políticas ou partidárias, manifestaram repetidamente nos chats a preocupação de que a entrevista a ser realizada a menos de 2 semanas do primeiro turno das eleições ajudaria o candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad. Por isso, articularam estratégias para derrubar a decisão judicial de 28 de setembro de 2018, que liberou a entrevista. Vou achar aqui o... Depois da liberação, há também um pode diálogo. Eleger o Haddad, eles dizem. Pode eleger o Haddad. Então, aqui... A reportagem é toda... tem que ir lá no Intercept, né? Ler e apoiar lá. Uma outra pessoa aqui. Deltan, meu amigo, toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio da COGER. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. A única certeza é que estaremos juntos.
ando muito preocupada com uma possível volta do PT. Mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população. E daí o Delton Dallagnol responde: valeu, Carol, reza assim, precisamos como país. Quer dizer, gente... São diálogos assim que mostram a total partidarização, é isso? Partidarização. E daí... Então, o que eles... O primeiro cenário, eles estavam ali, foi autorizado, a gente vai ter que aceitar a entrevista, né? Então, vamos ver o que fazer. E aí que diz aí, num dos trechos das conversas, né, Júlio Noronha, que é procurador, né, ele tentou como fazer para dificultar. Então, falou, como o Leva, né, o ministro Lewandowski já autorizou, acho que só há 2 cenários. A entrevista só para a Folha de São Paulo, possivelmente com o circo armado e preparado, e B, tentar ampliar para outros, para o circo ser menor, armado e preparado, com mais chance de, com a possível confusão, não acontecer. Veja só. Então, vamos lá. É isso mesmo. É isso, né? É isso. Quer dizer, são ações para... sempre para minar a liberdade de imprensa, né? Que foi afetada nesse caso, né? O que aconteceu nesse caso foi que a Constituição, mais uma vez, foi desrespeitada. Foi violada. Foi violada pela ação daqueles que deveriam defendê-lo. Mas não, é isso. E quando a gente fala que a liberdade de imprensa foi... quando a gente fala que a censura, que a liberdade de imprensa é atingida... Não, quem é atingido, na verdade, não são os jornais, não são os jornalistas que gostariam de fazer aquela entrevista. Quem é atingido é o povo, é o público, né, que tem cerceado o seu direito à informação. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu lá, foi o que aconteceu depois, ao longo deste ano, com o presidente Lula tendo sido autorizado a dar entrevista para a imprensa, né, ou, ao contrário, a imprensa ter sido autorizada a entrevistar o presidente Lula e ter havido todas essas ingerências aí. Autorização em setembro e só agora em setembro de 2018. E só agora em abril que as entrevistas começaram. Tem uma nota da defesa do Lula também, não tem, Rodolfo? Temos aqui... O que a gente tem aí para Então... Com tanto chat aqui também. Acho que... Bom, esse é um caso que a gente não sabe o que vai dar, né? Porque depende, o Supremo acho que tem que se manifestar, né? O Conselho Nacional de Justiça tem que se manifestar, o Ministério Público, a Raquel Dodge, acho que tem explicações a dar, né? O próprio ministro tem que falar, o Deltan Dallagnol tem que falar, dar entrevista, acho que a gente tem que... o país está precisando de explicações sobre esse caso. Não tem, enfim... Bom, agora está todo mundo divulgando, né, a legislação a respeito das responsabilidades e as funções de cada instituição, né? E é muito interessante ver aqui. Eu posso pegar dois artigos aqui sobre o Estatuto do Ministério Público. O exercício das funções do Ministério Público exige dos integrantes da instituição, defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis, conduta compatível no exercício do cargo ou no que couber fora dele, com os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da imparcialidade, e aí vai. Bom, na magistratura, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura.
norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia. Pô, cortesia, hein? Gentileza, vocês lembram aí que todo mundo que passou na TV aberta como foi tratado o presidente Lula nos seus interrogatórios, né? Mas eu continuo, faço as suas avaliações aqui, continuo achando, procurando aqui o Bom, não tem problema, não temos problemas. Avisa que nós vamos avisando aqui que essas entrevistas, essas declarações do Moro, desculpe, essas declarações do presidente Lula na entrevista, esses clipes aí especiais dele que ele comenta a ação do Ministério Público e do juiz Moro já estão da entrevista na quarta-feira passada. Antes disso aí tudo, né? Mas elas já estão aí no nosso canal no Tutameia TV, né? Bom, é isso aí, Rodolfo? É isso. Mas eu vi a nota do Cristiano aqui, Cristiano Zanin, o advogado do Lula. Vou botar de novo aqui o Lula falando, então, isso. Enquanto tu acha a nota. Pode ser? Tá bom. Vou pôr aqui. Nora e Joaquim, que eu notei nas audiências, é que no mundo inteiro a gente vê o seguinte: a gente vê o juiz numa mesa, a gente vê o Ministério Público acusador lá embaixo e a defesa lá embaixo. Aqui no Brasil, você percebeu que a defesa, que o acusador e o ministro e o juiz ficam juntos? Parece uma coisa só. O acusador tem que ficar no mesmo pé, no mesmo patamar da defesa, mas aqui não. Aqui você não sabe quem é acusador e quem é juiz. Aliás, uma coisa esquisita. Então... Bom, tem aqui a nota do Comitê do Nacional Lula Livre, tá? Que já dá uma... O título é Mensagens prova que o julgamento de Lula foi farsa judicial. As conversas tornadas públicas pelo site The Intercept demonstram a condução antiética e criminosa dos principais atores da Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro e o Ministério Público estabeleceram relação de conluio para perseguir e condenar réus que eram seus alvos políticos, especialmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A troca de inúmeras mensagens comprova que o atual ministro da Justiça era o chefe real das investigações, isso aí está bem claro mesmo, seu tutor e maestro, ferindo as normas da Constituição e do Código de Ética da magistratura. E a nota, lembra ainda, são incontáveis as provas nos diálogos informados de que a Operação Lava Jato e os julgamentos de Lula são a maior fraude judicial de nossa história, uma demonstração inequívoca do que temos denunciado. O sistema de justiça vem sendo manipulado para servir de arma dos setores mais conservadores de nosso país. O restabelecimento da ordem democrática exige a imediata demissão do ministro da Justiça, com a responsabilização criminal e a abertura de processos administrativos contra todos os que participaram da conspiração sob seu comando, que também devem ser prontamente afastados de suas funções. O parlamento não pode se calar. Estão sobre a mesa todos os motivos para abrir uma comissão de investigação sobre os delitos da Operação Lava Jato. E termina. O combate, exigimos das Cortes Superiores a anulação dos julgamentos que condenaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com sua imediata libertação e o pleno reconhecimento de sua inocência. O combate à corrupção, anseio nacional, não pode servir de bandeira para a ação ilegal, antidemocrática e antipatriótica de um grupo que, por esse caminho, pretende tomar de assalto
o Estado. É isso. Isso. Que mais? Que mais a gente pode falar disso? Mas a gente não sabe. Bom, amanhã vamos ver a repercussão, né? Agora nós estamos aqui na 040 da segunda-feira e vamos ver como as instituições vão reagir a essa revelação realmente, que já muito se falava dessa articulação entre o juiz e uma parte, que é a acusação, o Ministério Público, e agora a gente tem elementos que realmente provam, não é convicção, né, que realmente comprovam essa ligação que fere os princípios da Constituição, que define a independência, né, entre essas partes. Quer dizer, o Ministério Público é uma parte, a defesa é outra parte e o juiz tem que julgar. E o que esses diálogos revelados hoje, ou essas últimas horas pelo Intercept revelam, é que uma das partes, quer dizer, que o juiz, né, adotou um lado de uma das partes, inclusive orientando, né, na atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, nesses eventos todos, o que é muito ruim para as instituições democráticas, para a própria democracia, que se vê aí abalada com essas atuações ilegais. Bom, finalmente aqui achei a nota da defesa do presidente Lula. Antes de ler a nota aqui, a Força Tarefa. Eu queria ainda dar mais uma vez o outro lado aqui. Isso, tá? A nota que o Greenwald comentou, a nota do Ministério Público é extensa e coisa e tal. Então, em conclusão, eu vou ler a frase final. Em conclusão, os membros do Ministério Público Federal que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato renovam publicamente o compromisso de avançar o trabalho técnico, imparcial e apartidário e informam que estão sendo adotadas medidas para esclarecer a sociedade sobre eventuais dúvidas sobre as mensagens trocadas, para apuração rigorosa dos crimes sob o necessário sigilo e para minorar os riscos à segurança dos procuradores atacados e de suas famílias. Gente, bom, eles estão, ao lado deles, né? O Greenwald repetiu, né, que eles não são vítimas aqui, eles são os ações, na opinião do Greenwald, eles são aí a parte, né? É a nota da defesa do presidente Lula, né? Destaca, né, que, fala aí fala que as reportagens revelaram os detalhes da trama e coisa e tal, mas vai mais na questão pessoal, né? A atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa, com objetivos políticos, sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A esse cenário devem ser somadas diversas outras grosseiras ilegalidades, como a interceptação do principal ramal de nosso escritório de advocacia, para que fosse acompanhado em tempo real a estratégia da defesa de Lula. Isso aqui você deve ter acompanhado, saiu há 2 ou 3 dias aí, aliás, foi no final na quarta-feira, há poucos dias, que foi revelado que os escritórios de advocacia da defesa foram grampeados, gente. Quer dizer, é o cerceamento do direito da defesa da forma mais evidente, né? E que também, por si só, qualquer jurista isento diria isso para você, por si só já deveria decretar a nulidade do processo, né? Bom, mas voltando aqui à nota da defesa do presidente Lula, ela conclui dizendo assim: ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente, assim como o reconhecimento mais pleno e cabal de que ele não praticou qualquer crime e que é vítima de lawfare, que é a manipulação das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política.
é a nota aí assinada pelo Cristiano Zanin, que é um dos advogados aí do ex-presidente Lula. E aí, acho que assim a gente pode deixar, deu para você aí um quadro aí o que foram as denúncias, né, divulgadas pelo Intercept, num grande furo jornalístico aí, resultado do exame, interpretação, análise de um catatal de documentos aí, coisas que eles vêm fazendo já há vários meses e conseguiram consolidar nessas 3 reportagens aí publicadas hoje no site do Intercept Brasil. Além dessas 3 reportagens, eles publicaram um outro texto contando como obtiveram e como trabalharam, como trataram as informações aí que são a base dessas reportagens. Então está um negócio muito bem feito aí por eles, deu uma repercussão enorme, tanto do lado da procura dos procuradores e da justiça, quanto do lado da democracia, dos dirigentes políticos, partidários, juristas, que estão aí já dando opiniões como aquela que eu falei do Vadir Damus, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, que diz que entre os crimes que que a revelação dessas escutas aí indica, tal de formação de quadrilha. Veja só. A gente vai continuar trabalhando na apuração, da repercussão, ver que caminhos isso, para onde isso pode nos levar, né? Obviamente, aí, como se viu, a Procuradoria vai tentar botar panos quentes e impedir que tenha desdobramentos mais importantes, e vamos ver aí para onde isso vai, né? É isso aí. Bom, lembro de novo que os vídeos, e esse vídeo também, estão disponíveis no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal e clique na sinetinha para receber notificações sempre que a gente colocar vídeos novos, coisa que a gente está fazendo com bastante frequência, botando vídeos bem bacanas aí nos esforços de reportagem do Tutameia e da nossa equipe de colaboradores aí. Vou fechar aqui então, Rodolfo, com um videozinho, esse aqui da Justiça. Da Justiça, certo. E a gente encerra os trabalhos e tudo isso está no nosso canal. Tá bom, pessoal? Vai lá e se inscreve, nos acompanhe. Vou passar aqui. E eu estou aqui. Uma mentira contada pela imprensa, uma mentira contada pelo delegado que fez o inquérito, uma mentira contada pelo promotor e uma mentira contada pelo juiz, tá? Que foi referendada pelo TRF4. Então, eu sou obrigado a dizer: o Moro é mentiroso na minha sentença, o Delaiol é mentiroso na acusação, o delegado que fez o inquérito é mentiroso. Eu quero brigar. Eu não aceito 1 minuto de condenação. Eu estou querendo justiça.